Inhabaim, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. No vídeo de hoje eu trago a história do Tibério II Constantino, que foi imperador no lugar do Justino II, que assumiu em circunstâncias da loucura do Justino II, ficou como regente e depois se tornou imperador. Mas é o seguinte, muita história, muito conteúdo, tem muita coisa para falar hoje, eu vou ter que ser muito rápido. Então essa introdução vai ser voando. Então, antes de começar, não esqueçam de tacar nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Tem muito conteúdo de história antiga, várias civilizações do Ocidente, do Oriente e da África. É só dar uma olhada aí nas playlists, está tudo organizado. Aproveita aí, se inscreve, dá um tapote nessa sineta para receber as notificações. E o conteúdo aqui sempre é bem diferenciado. E também me sigam no Instagram, @Zelota, onde lá eu publico meus vídeos do Curta com Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu trago aqui no YouTube. Então também vale a pena me seguir lá. E também você pode participar das enquetes dos nossos vídeos especiais. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês e vocês podem dar sugestões para novas civilizações. A nossa próxima meta agora é de 1125 inscritos. Então conta aí com o apoio de vocês. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. Então sempre nesses dias e horários, se caso der algum problema eu aviso lá no Instagram. Então vamos lá, começar com Tibério II Constantino. Na verdade o nome dele era apenas Tibério. Vou explicar essas histórias aí. Ele que foi imperador romano de 574 a 578 como regente, como eu contei na história no vídeo anterior. Afinal, se você não viu o vídeo anterior, dá uma passada lá antes de assistir esse aqui. Vou deixar o card aqui em cima, que é a história do Justino II. E depois ele se torna imperador em 478 e fica até 582. É o Tibério II, que nasceu na Trácia no ano de 520. Então ele já tinha uma certa idade aí quando ele se tornou imperador. Ele que usou esse Tibério, mas na verdade era o nome dele mesmo, Tibério, e ficou o segundo porque não houve nenhum outro imperador com o nome de Tibério, desde o Tibério, que foi o segundo imperador romano, o imperador da crucificação, dos vídeos, o vídeo mais assistido aqui do canal. Quem não assistiu vai lá no começo da saga romana, aí o canal ainda era bem bagunçado, mas enfim. E aí Tibério II, ele se torna um notário. Notário seria um funcionário público. E no ano de 552 ele vai ser apresentado ao imperador Justino II, antes de ser imperador na verdade, pelo patriarca Eutíquio, que virou santo na igreja ortodoxa. Sempre esses bispos patriarcas de Constantinopla, todos eles, praticamente todos, viraram santos na igreja ortodoxa. Então, enfim, não são conhecidos para os católicos. E aí os dois acabam se tornando muito amigos, e aí o Justino já providenciou uma promoção para o seu novo amigo, colocando como chefe dos sentinelas, que era um cargo muito importante que ele ocupou de 565 a 574. Tibério II esteve na coroação do Justino II quando ele se tornou imperador em 565 e também quando Justino II se tornou cônsul em 566. Para quem acompanhou toda a saga romana, que vocês já sabem que virou uma tradição, como eu contei, os imperadores sempre se tornavam cônsul no ano seguinte, ou às vezes até no mesmo ano em que eles assumiam, dependendo do momento em que ele assumisse. Se fosse ali na segunda metade do ano, seria no primeiro semestre do ano seguinte. Mas enfim, é um detalhe bobo. E aí, a saga romana, que quem não assistiu, tá aqui em cima o card, e vai lá que eu conto a história de todos os imperadores romanos, todos eles sem escapar ninguém. E aí o Justino II, assim que ele se tornou imperador, como eu contei no vídeo dele também, ele parou de pagar os impostos, aqueles tributos, aqueles acordos de paz que havia feito com vários povos, aqueles acordos que na verdade quem havia feito tinha sido seu antecessor, o Justiniano. Porém, com esse corte dos pagamentos, o pessoal começou a se revoltar e aí ficou a seguinte situação. Em 569, o Tibério II vai ser elevado ao cargo agora de chefe do exército. Ele vai ser o grande comandante do exército bizantino e ficou para ele esse abacaxi de resolver esses problemas. Bom, o primeiro problema, como eu mencionei também no vídeo anterior, foram os ávaros que resolveram atacar depois de pararem de receber os seus tributos, já que eles estavam sendo úteis para segurarem os búlgaros. Mas aí, como não teve mais pagamento, e aí sobrou para o Tibério II
fazer um acordo de paz, e aí chegaram até um acordo para eles fazerem um assentamento nos Balcãs. Só que o Justino II não aceitou os termos, não gostou, e aí, como não teve acordo, teve guerra, e em 570 aconteceu essa guerra contra os ávaros. E aí o Tibério II ele consegue uma vitória na primeira batalha, mas na segunda batalha ele quase que morre no campo de batalha. Seu exército acabou recuando, fugindo, ele ficou praticamente só, mas conseguiu escapar e chegar em Constantinopla vivo. E aí eles acabaram fazendo um acordo de paz, né? Parte da história eu vou voltar a contar mais na frente. E aí em 574, quando Justino II vai ter um colapso mental depois das sucessivas derrotas contra os sassânidas, a Sofia, que era a imperatriz, esposa do Justino II, ela vai pedir para que o Tibério se torne um regente ao lado dela. Vai ser quando ela consegue convencer ali o Justino II a dar ele o cargo. Porque os bizantinos estavam com uma situação difícil, estavam lutando contra os sassânidas e também tinha a peste bubônica que estava atacando o Império bizantino, assim também como o antigo Império Romano. E aí Sofia consegue convencer o Justino II a dar o título de César para o Tibério, para que ele governasse. O Justino se afastaria do cargo, e esse foi o último ato de lucidez do Justino II. E aí foi feito um acordo de paz com os persas, de um período de um ano, sem brigas, sem guerra, sem lutas. E claro, com um pagamento que foram de 45 mil moedas para não ter essas guerras. E a Sofia, ela tinha como objetivo controlar o Tibério para que ela estivesse governando e ela o manipulasse, e também de se manter na corte até a morte do Justino II. E aí o período agora quando o Tibério II se torna César. Quando ele se tornou César, Tibério II se afastou. No caso, César é vice-imperador, né? Já que faz tempo que não acontece isso aqui nos vídeos, acho que desde a época da saga romana, mas enfim. E assim que ele se torna César, acontece um milagre. A peste bubônica que estava assolando o Império Bizantino começou a diminuir, parecia até uma coisa, né? E aí o Justino, como se afastou, né, no caso Justino II, o Tibério teve acesso ali a um tesouro que ele descobriu que estava guardado, que era um ouro que deveria ter sido utilizado para pagar aqueles acordos que tinham sido firmados pelo Justiniano e que o Justino II se negou a pagá-los. Aquele dinheiro estava todo guardado. E aí o Tibério utilizou esse ouro para construir muralhas, para fortificar as fronteiras do Império Bizantino, aproveitando-se desse período de um ano de paz com os sassânidas. E aí ele também teve um ato altamente populista, já que a população estava fazendo oposição ao Império já desde a época do Justiniano. Ele começou a doar aquele dinheiro para os pobres, e é claro que a Imperatriz Sofia não gostou nem um pouco desse ato. Outro ato que ele fez na questão econômica foi de reduzir a receita do Império, cancelando um imposto que era cobrado em cima do pão e do vinho. Esse imposto havia sido instituído pelo Justiniano. E aí acabou também com a venda dos cargos públicos que o Justiniano havia retomado, porque ele precisava de dinheiro e aí estava vendendo cargos públicos, e o Tibério II cancela também. E aí ele faz uma trégua com os ávaros, que já que o Justino II não havia aceito aquele acordo, ele faz um acordo, paga 80 mil moedas, que seriam 80 mil anuais, né, desse pagamento, para que os ávaros protegessem o Danúbio. E ali eles iriam ficar, né, protegendo o Danúbio, e o Tibério poderia focar ali seus olhares novamente para os sassânidas, já que o período de paz estava acabando. E aí, em 575, Tibério já começou a se articular para essa guerra contra os sassânidas. Ele moveu as tropas que estavam na Trácia, fez um acordo de mais 3 anos com os sassânidas, que seria um tempo para que ele pudesse montar um exército forte. E aí ele pagou mais 30 mil moedas para os sassânidas. E aí o acordo, só que nesse acordo tinha um detalhe: ele não cobriria as províncias da Armênia.
Então, se os sassânidas quisessem atacar a parte da Armênia que pertencia ao Império Bizantino, eles poderiam atacar. E é o que vai acontecer, e eu vou contar isso aqui, claro. E aí, enquanto isso, ele também pensou no seguinte: reforçar ali a Itália, que estava sendo atacado pelos lombardos. Então ele mandou o Baldários, que era um monarca bizantino, para comandar o exército na Itália. Era um aristocrata e, por coincidência, né, ele era genro do Justino II. E aí ele conseguiu até salvar Roma dos lombardos. Fez uma aliança com Gilberto II, que era o rei dos francos, que era o povo que estava vivendo na Gália, né, os futuros franceses. E essa aliança acabou fracassando nessa batalha e o Baldários acabou morrendo em uma batalha em 576. Isso fez com que os lombardos conquistassem boa parte da Itália. Esses eventos que eu estou contando com mais detalhes que eu mencionei lá no vídeo anterior, beleza? Então, para piorar a situação, Cosroes I, ele atacou as províncias da Armênia, que pertenciam ao Império Bizantino, conquistando duas cidades, a cidade de Militene e a cidade de Sebateia, que é a atual cidade de Sivas, na Turquia. E aí Tibério convoca o general Justiniano, não o imperador já tinha morrido faz tempo, era um general que tinha o mesmo nome, para ele empurrar os persas de volta para o rio Tibre, que era o rio Frates, aliás, né? Que era a fronteira ali entre o Império Bizantino e o Império Sassânida. E aí os bizantinos foram até a região da Média e em 575 aconteceu que o Justiniano acabou sendo derrotado na Armênia Persa e com isso ele acabou sendo substituído por Maurício que viria a se tornar futuro imperador bizantino. Então, apesar dessa batalha, né, eles estavam nesse período de trégua, tinha trégua de 3 anos, mas como eu falei, o acordo não cobria a Armênia. E aí Tibério formou um novo exército, trazendo ali as tropas que estavam no ocidente, pegou bárbaros, recrutou bárbaros para juntarem-se ao exército e conseguiu montar um exército de 15 mil homens que ficaria com ele até o final do seu reinado. Aconteceram outras questões, né? Claro que a gestão dele, o reinado dele não foi só de guerras, né? Ele conseguiu apaziguar as disputas que estavam acontecendo entre os calcedônios e os monofisistas, dando um alívio nas perseguições que aconteciam naquela briga entre os dois lados. Com muita conversa, usou muita estratégia. Outra coisa que ele fez foi subornar os líderes tribais lombardos para que eles não se reunissem e escolhessem um rei, o que faria com que a Itália ficasse governada pelos lombardos, tendo um rei lombardo. Claro que aconteceu que, para quem conhece a história, não deu muito certo e os lombardos fundaram o reino dos lombardos na Itália, na Lombardia. E aí ele também conseguiu derrotar os eslavos que tentaram invadir a Líria, que era uma província importante também para os bizantinos, que fez parte do antigo Império Romano. E aí Cosroes I ele atacou a Mesopotâmia no ano de 578, a Mesopotâmia romana. E aí a resposta foi dada pelo general Maurício, que atacou Arzene, que era uma região que era parte que pertencia aos persas na Armênia, forçando os persas, no caso sassânidas, a retornarem para defender os seus territórios. Foi nessa época aí que Justino II morreu. E aí, no dia 26 de setembro de 578, Tibério II se torna imperador e acaba adotando o nome de Constantino. Ficou Tibério Constantino Augusto. E a Sofia, desesperada para se manter na corte, se manter no poder, ela tentou se casar com Tibério II, mas ele se recusou porque ele já era casado. Ele era casado com a Ino, tem esse nome, possivelmente ela deveria ser de origem bárbara. E houve uma certa rixa, teve uma situação ali tensa entre a Ino e também a Sofia, porque foi o seguinte: quando Tibério tinha sido eleito César,
Ino pediu a Sofia para que ela pudesse se mudar para o palácio junto com os filhos dela, para morar com o marido e os filhos no palácio imperial. Só que a Sofia negou este pedido. Aí obrigou a Ino e seus filhos irem morar em uma casa mais humilde, enquanto o marido estava vivendo no palácio. E aí, quando Tibério se tornou o imperador, a família dele pôde finalmente se mudar para o palácio. E aí Ino mudou seu nome para Anastácia, se tornando a imperatriz, a consorte bizantina. E aí Sofia ficou furiosa com essa situação e, claro, mais uma vez, e ela resolve fazer uma aliança com Justiniano, que tinha sido demitido, para se vingar. Ela perdeu a casa e Justiniano ali havia perdido seu cargo. Então eles tentaram fazer uma pequena usurpação para derrubar o Tibério II, mas não conseguiram. A conspiração falhou e aí a Sofia acabou sendo enviada para morar em uma casa modesta, bem distante de Constantinopla. Já o Justiniano, incrivelmente, foi perdoado e não se falou mais nele. No ano de 579, após o sucesso da campanha contra os persas, claro que foi temporário, Tibério voltou seu foco para o ocidente. Então ele mandou tropas para Ravenna, que era a antiga capital do Império Romano, e aí ele fez também uma aliança com o príncipe visigodo que estava na Espanha, já que os visigodos também estavam ocupando a Espanha. E aconteceu de que, neste momento, vários problemas aconteceram. Primeiro foi o seguinte: os ávaros que tinham feito aquele acordo, eles descumpriram o acordo se aproveitando de que não tinham tropas bizantinas protegendo os Balcãs, que era uma área que era muito desejada por diversos povos. E aí eles resolveram atravessar o Danúbio e tomaram a cidade de Sírmio, como eu falei no vídeo passado. Para completar, na verdade, mais um ponto aqui, porque montei várias situações, os eslavos tomaram a Macedônia e a Grécia, e Tibério não teve como fazer nada para evitar, porque os persas voltaram a atacar novamente e os persas eram prioridade. O exército do Oriente também estava sem receber, com tantos donativos sendo pagos a outras civilizações, ficou faltando dinheiro para pagar o exército bizantino, e aí aconteceu uma rebelião que acabou sendo resolvida. Mas ali entre 580 e 582, o Maurício ele vai lutar contra os persas, vai ter ali vitórias, derrotas e teremos um final assim inconclusivo, sem vitória para os lados. Acabou tendo um empate. Tibério teve que fazer um outro acordo com os ávaros, e esse fez com que ele se desse muito mal. Além de que os ávaros haviam tomado a cidade de Sírmio, ele também permitiu que os ávaros saqueassem a cidade e ainda pagou uma indenização para os ávaros. Vejam só que acordo foi esse. E por cima puderam ficar vivendo lá em Sírmio. Enfim, só se deu mal. E nesse tempo os eslavos chegaram em Atenas e os persas voltaram a atacar de novo. E aí em 582, Tibério II ele começa a se sentir mal. Ele começa a ser envenenado lentamente. Existe uma versão que ele comeu comidas mal preparadas e outra versão que diz que ele foi envenenado. Eu acredito na versão do envenenamento, que era bem mais provável. E aí ele, percebendo que a sua morte estava chegando, ele estava sendo envenenado, ele tinha duas filhas. E ele casa as suas duas filhas com os seus generais. Ele tinha uma filha que se chamava Constantina e ele casou Constantina com o Maurício. Uma outra filha que ele tinha o nome de Charito, é um nome estranho, sei, parece nome de homem, mas enfim, tinha alguns nomes que eram muito exóticos naquele pessoal lá do Oriente. E ela se casa com Germano, que era um outro general bizantino. O plano dele era o seguinte: era de refundar o Império Romano dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, como foi no passado. Mas não conseguiu seguir adiante com essa ideia, ficou apenas no sonho dele. E aconteceu que o Maurício acabou sendo eleito imperador, escolhido pelo Tibério II, em 13 de agosto de 582. E como ele não conseguiu dividir o império em dois, então ele coloca o Germano como o César do Maurício, revisitando os tempos antigos ali do Império Romano e também do início do Império Bizantino. Tibério acaba morrendo no dia seguinte da coroação do Maurício.
E as últimas palavras que ele disse foram justamente para o seu sucessor Maurício, e foi o seguinte: que minha soberania seja entregue a ti com esta garota. Seja feliz em usá-lo, sempre atento a amar, a equidade e a justiça. E aí Tibério também havia tido um filho com a Anastácia, que acabou morrendo ainda criança. Tibério II morreu com 62 anos de idade. Bom, pessoal, foi um pouco corrido aqui pela questão do tempo, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com na quarta-feira com o vídeo especial aí dos nossos 1000 inscritos. Esse vídeo muito especial dessa marca importantíssima aqui para o canal. E tá rolando a enquete até segunda-feira. A enquete começou ontem na sexta-feira e tá ganhando China e a Judéia. Por enquanto a China tá ganhando. Então, vamos lá, quem não votou ainda, aproveite e vote na civilização que você quer ver aqui na quarta-feira no especial de 1000 inscritos. Estarei voltando também na segunda-feira no Curta com Zelota. Esqueci de avisar, sempre esqueço de avisar isso. Para quem não tem Instagram, você tem Facebook, então vai lá, o link está embaixo na descrição para você poder seguir a minha página lá no Facebook. E também sempre deixo agora embaixo aqui na minha descrição os nossos canais parceiros aí, o Zé Nerdbook e o Casa dos Cavaleiros, beleza? Então um abraço do Zelota, a gente se vê na quarta-feira e se protejam aí desse vírus do mal que está atacando aí o pessoal de quarentena em casa. Tá horrível, mas enfim, para quem vai ficar em casa, tem muito vídeo aqui do Povo do História com Zelota para vocês assistirem. Um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.